Tá pegando fogo a CPI da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Já começou. E a CPI lá da Assembleia Legislativa, com os deputados distritais, ela está averiguando os atos antidemocráticos. Só que essa CPI foi aberta por petistas. Chico Vigilante é o coordenador e ele quer embasar pautas que tentem incriminar Bolsonaro. Só que o tiro está saindo pela culatra, uma verdadeira bomba. E eu vou te explicar o que está acontecendo nessa CPI. Então fica ligadinho que a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda. Hoje, dia 2 de março de 2023, esse é o vídeo número 5. É o último vídeo do dia, onde a gente faz aquele resumão para que você fique antenado sobre tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Combinado? Bora trazer informação importante para vocês? Só lembrando a você que se não é inscrito no canal, inscreva-se. Nossa meta agora, 1.400.000 seguidores. Preste atenção, essa matéria é do jornal Metrópolis. Não deu nenhuma orientação, diz ex-secretário em CPI sobre Torres. A CPI da Câmara Legislativa que investiga os atos e omissões relacionados a atentados antidemocráticos em Brasília teve início na quinta-feira. Vamos entender uma coisa aqui. Essa CPI não é a do Congresso Nacional. É da Assembleia ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com os deputados distritais, coordenados pelo Chico Vigilante, que é um petista. Aqui, 2 pessoas já foram ouvidas e já foi suficiente para criar um reboliço. Muita coisa vai ser descoberta com base nessa CPI, mesmo a contrassenso dos petistas. O primeiro a ser ouvido foi o ex-secretário da Polícia Militar do Distrito Federal, que falou que o Anderson Torres não deixou orientações sobre como eles deveriam agir. Só que lembrando que Anderson Torres saiu de férias antes. E um dos motivos dele estar preso hoje é o fato de ter saído de férias, não ter aberto mão das férias, sabendo que talvez poderia acontecer alguma aquietação, algo mais grave nos atos do dia 8 de janeiro. Mas, entretanto, a gente não pode olhar só o cabeçalho, porque o cabeçalho aqui, que a mídia está trazendo, inclusive o Metrópolis, é para mostrar que Anderson Torres não deixou nenhuma informação. Mas outra pessoa foi ouvida, e eu vou trazer aqui para vocês. Segundo o depoimento, presta atenção. Em seguida, ainda nessa quinta, será realizada a oitiva de Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária da Inteligência da SSP. Em depoimento à Polícia Federal, Marília disse que o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como os órgãos de segurança federais do Dino, do Múcio, coordenados pelo Lula, sabiam das movimentações de bolsonaristas antes dos atos de 8 de janeiro. Ou seja, ela já soltou isso. Ela não pode mudar a sua versão. E lá ela vai ter que dar esse depoimento. E agora ela vai detalhar todas as fontes, todas as informações que ela puder trazer a partir disso. Beleza? Vamos partir para a segunda matéria agora. Como deve estar difícil a vida da mídia atualmente? Porque eles têm que noticiar as coisas boas do governo Bolsonaro que eles não conseguiram ou não quiseram fazer durante todo o governo Bolsonaro. Só destruíram o Bolsonaro. Mas presta atenção. Olha essa matéria do Metrópolis. PIB do Brasil avança 2,9% em 2022. Mas, sempre tem um mas da mídia, né? Quarto trimestre teve uma ligeira queda. Eles só não estão dizendo aqui que foi maior do que o PIB da China, maior do que o PIB americano. E essa informação é do Banco Mundial, tá? Não é informação colocada, implantada por bolsonaristas, igual eles falam. O Banco Mundial está falando que Bolsonaro, apesar do mundo em recessão, apesar da crise que aconteceu, pandemia, teve um aumento do PIB, mostrando que a economia liberal dá resultado. E essa matéria foi o Metrópolis que publicou. Agora eu trago outra para você. Que tal eu trazer uma matéria para vocês do UOL, que mais está elogiando o Lula? Mas olha só, Petrobras tem lucro recorde de 188,3 bilhões
em 2022. Quem era o presidente em 2022? Lula? Não, Bolsonaro. E o que já aconteceu com a Petrobras agora com o início do governo Lula? Simples assim. Queda de quase 15 bilhões de reais devido a falas indevidas, medidas indevidas, taxação de exportação de insumos petrolíferos para outros países. Quem quer investir? Ninguém. Só a própria estatal já perdeu bilhões de recursos. Aí você já começa a ver e a entender o porquê que a gente critica a gestão quando ela está errada, tá? E assim, tem muita gente aí que já fez o L e tá vendo tudo isso e já se arrependeu. E, sabe, tá difícil. Bora trazer uma notícia boa? A gente precisa de uma notícia boa. Esse jornal aqui é o Brasil Sem Medo. Deltan Dallagnol, você já deve conhecer ele aqui do canal, a gente está sempre falando sobre ele. Foi procurador da Lava Jato. Ele vai integrar agora a CCJ na Câmara dos Deputados. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Câmara existem várias comissões, assim como no Senado também. Então tem a Comissão da Saúde, a Comissão da Previdência, a Comissão do Idoso, que é uma das que eu mais atuei, e também tem uma comissão especial, a mais poderosa de todas, a Comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto para ser aprovado tem que ser declarado a sua constitucionalidade. E ela passa pela CCJ para declarar essa constitucionalidade. E o Deltan Dallagnol vai estar atuando lá dentro. E a gente precisa de deputados, e lá no Senado, de senadores, que façam um trabalho sério na defesa das pautas e do combate à corrupção. E isso é mais do que importante, mais do que necessário, merece aplausos o Deltan Dallagnol de estar participando aí da CCJ, e realmente essa é uma notícia boa para você terminar o seu dia aqui. Vamos trazer mais notícia para vocês? Bolsonaro deixou o Brasil com o PIB em alta, disparou quase 13%. Esse aqui é o Terra Brasil Notícias que traz essa informação. Então, para encarar isso, e agora a mídia trazendo o que aconteceu lá atrás, tá difícil para o Lula, tá complicado para o Lula, porque vai ser difícil ele esconder os fatos. Contra fatos não há argumentos. Quando eu fiz o curso de Direito há 10, 12 anos atrás, quando eu terminei o curso de Direito há 12 anos atrás, tinha um professor que ele falava, olha, foque sempre nos fatos, porque contra fatos não há argumentos. Prove os fatos, que não adianta o argumento que ele utilizar, você vai trabalhar em cima dos fatos. O fato é que a Petrobras deu certo, o PIB cresceu, o Brasil andou. E agora, nesses 2 meses ou mais da gestão Lula, a coisa já começou mal, muito mal. E ele vai ter que rebolar para conseguir entregar algum resultado. E ele está vendo que nós não estamos mais em 2002, estamos em 2023. E a coisa é bem diferente. Exemplo, as verborragias que estão fazendo com que o mercado fique maluco. Lula retoma a ofensiva contra empresas de aplicativos e dispara. Sindicatos sentem dificuldades. Meu amigo, você vai me responder uma coisa. Você quer um país com mais empresas gerando oportunidades de trabalho? Eu não estou falando emprego, não. Estou falando oportunidades de trabalho. Eu, por exemplo, se você olhar a minha carteira de trabalho, ela é vergonhosa. Eu quase nunca trabalhei de carteira assinada. Mas eu lhe garanto que se alguém me oferecesse um emprego de um salário mínimo e tudo que eu já ganhei na iniciativa privada trabalhando por conta própria, sem ser fichado, eu não iria correr para aquele lado. Como advogado, como gesseiro, como tudo que eu já fiz na vida, pedreiro, pintor, já trabalhei tudo de construção civil que você possa imaginar. Sem carteira assinada, eu trabalhava por minha conta, autônomo. E te garanto, as oportunidades de trabalho valiam mais para mim do que um salário e a garantia fixa ali do emprego, que hoje paga R$18 a mais, graças ao Lula, R$1.320 de salário. Então, você atacar quem gera oportunidades é um tiro no pé. E você prefere o quê? Empresas que te geram oportunidades, ou você prefere sindicatos que bradam, falam que vai brigar por direito, mas no final das contas toma o dinheiro do povo e não dá resultado nenhum? Basta você responder. Basta você responder. Que país é o que você espera? O país das oportunidades ou o país dos sanguessugas? A resposta é sua. Vamos lá, tem mais coisa. Deputado sobe o tom
detona Flávio Dino e o PT e faz grave alerta sobre a violência no Brasil. É o seguinte, o Sanderson é um deputado federal lá do Rio Grande do Sul. E ele apresentou um PDL tentando sustar o decreto de armas do Lula, que retirou as armas do cidadão. Male é um assunto que vai gerar discussões filosóficas. Eu, como filósofo, então, sei muito bem como essas discussões filosóficas chegam longe. A questão das armas reduz a criminalidade ou não? Aí eu retomo o meu professor que me diz que contra fatos não há argumentos. O Brasil reduziu a criminalidade expressivamente durante o aumento de aquisição de armas. Os Estados Unidos, Nova York, entre outros países, reduziram a violência com a liberação de armas. Mas a narrativa é de que isso é uma mera coincidência em todo lugar que aconteceu. Então talvez seja uma mera coincidência. E também seja uma mera coincidência que depois que Lula revogou o decreto das armas, a violência começa a disparar de novo. Talvez só mera coincidência. Mas a grande questão é, o Sanderson fez um forte alerta em suas redes sociais, citou números expressivos de desenvolvimento durante o governo Bolsonaro, e o parlamentar afirmou que o retorno da esquerda ao poder vai apresentar um retrocesso gigante no Brasil, inclusive no quesito violência. Os números já estão aí. A própria Globo já teve que reportar. Então, assim, o caso é complicado, o caso é grave. Vamos falar de outra pauta agora. Vamos falar de Lula trazendo a paz para o mundo e o prêmio Nobel que os esquerdistas esperam. Vamos falar sobre isso de maneira séria? Matéria do UOL. Rússia lamenta o voto do Brasil na ONU, contrário à Rússia, e diz que mediação não é necessária. Lula falou, a imprensa noticiou, maravilhada com o nosso Mandela brasileiro, de que ele mandou um plano para a Rússia de como acabar com a guerra e manter a paz no mundo. Só que a revista Cruzoé entrou em contato com o premier russo, que falou que não tem plano nenhum. Eles mandaram um pedido de paz. Isso aí qualquer um faz. Ou seja, não tinha nada. E agora a Rússia, o premier russo, veio a público e falou, não, nós não queremos saber desse assunto em relação ao Brasil. Isso é conversa, isso é desnecessário. Então, assim, aqueles que bateram palma e falaram, nossa, teremos agora um presidente Nobel da Paz. Pois é, deixa eu contar a verdade para vocês. Não tem nada disso. A guerra vai em vento em polpa, infelizmente, gravemente tirando a vida de pessoas, fazendo uma economia de guerra, vocês sabem o que é isso. É uma guerra proxy war, né? É uma guerra que vem por procuração. Na verdade, não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Oficialmente sim, mas na realidade não. É uma guerra da Rússia contra a própria OTAN. É uma guerra que vai durar muito tempo. E esse discursinho do Lula é só para enganar os deslumbrados, desavisados que estão acreditando no que o governo está falando. Vamos lá, também, Greta Thunberg, tá? Presa de novo. Informações que acabam de surgir apontam que a ativista sueca Greta Thunberg acaba de ser presa. Ela participava de um protesto com ativistas indígenas em Oslo, na Noruega. Você deve lembrar quem é a Greta Thunberg, tá? Thunberg, né? É isso. Greta Thunberg. A Greta Thunberg é uma ativista, é uma menina, tá? Que fica brigando aí pelos desmatamentos. Eu tô, pela primeira vez, querendo que a Greta venha ao Brasil. Gente, a gente podia levantar uma hashtag Greta Thunberg no Brasil para combater o desmatamento recorde que aconteceu em fevereiro na Amazônia, tá? Durante o governo Lula. Só que aí o governo é de esquerda, vamos fingir que isso não acontece e vamos ficar caladinho, né? Isso aí se chama hipocrisia. E mais uma vez ela foi presa, logo já está liberada. Ações internacionais vão lá, vão conversar com o pessoal da Noruega e ela vai ser liberada. Então, por isso que faz esse auê, por isso que faz esse barulho aí que não leva a nada. Na verdade, a gente sabe muito bem que é em busca de visibilidade. Se quer fazer a coisa séria, vamos discutir aqui no Brasil também, né? A narrativa de que o governo das florestas, dos elmos, dos gnomos e das fadas vai fazer com que a floresta renasça no Brasil. Piada, desmatamento recorde. É incompetência? Ou o quê? Tá?
Importante falar isso. Matéria, Túlio Gadelha, Igor Gadelha, perdão, do Igor Gadelha aqui. Governo Lula quer extinguir crédito consignado com garantia de FGTS. Fala também em extinguir, inclusive, presta atenção, o saque aniversário. Fala tanto em direitos dos trabalhadores, mas deixa eu te falar, a maior mentira que já contaram para vocês até hoje é o FGTS. Tanto é que existe uma ação que leva anos na justiça, que é a revisão do FGTS. O governo te toma parte do seu salário. Essa parte do seu salário não vai ter a devida correção. Então, se eles te tomam R$100 hoje, o botijão de gás custa R$100. Daqui 10 anos, você vai resgatar o seu FGTS. O botijão já custa 300 e o seu dinheiro rendeu só 150. Ou seja, dobrou o preço das coisas e o seu dinheiro evoluiu a metade. Só que esse seu dinheiro vai para bancos, parceiros, BNDES, para emprestar para Maduro, para emprestar para a galerinha ali que você sabe quem é. E aí, para eles, vai tudo bem. Então, é uma tremenda conversa fiada, tá? E agora, eles querem tirar o seu direito de resgatar isso antecipadamente. E também, o empréstimo consignado, ou seja, é uma garantia que você tem de pagar um empréstimo. O que aí eu já acho um absurdo, tá? Você nem recebe juros direito sobre o seu FGTS. Você vai, paga para um banco para poder ter o adiantamento. Eu já briguei muito contra isso. Acho absurdo, eu acho que isso deveria ser revisto mesmo. Mas o FGTS, eu tenho minhas críticas aqui sobre esse pleito. Fogo amigo, bomba dentro do PT. Vamos falar sobre isso aqui em matéria do Metrópolis. A Gleisi Hoffmann é a presidente do PT, essa loira aqui, tá? Esse outro aqui do lado é o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. O que acontece? Por que a gente fica revoltado e por que a gente combate o PT mesmo sabendo que isso é um risco nos dias atuais? Porque o ministro Alexandre Silveira, ele colocou ali para atuar dentro da Petrobras os seus amigos do Centrão, ou seja, ele colocou cargos do Centrão. A Gleisi Hoffmann ficou revoltada e falou que ele está praticando um estelionato eleitoral. A palavra é essa, ó. Estelionato eleitoral, não. Está praticando um estelionato eleitoral. Não é porque está violando os interesses do povo. É porque está violando os interesses do PT. Ou seja, esses cargos têm que ser preenchidos com petistas. É quem o presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, perdão, é quem ele indicar. Ou seja, esse cargo tem que ser preenchido por petistas. E não por pessoas técnicas, preparadas para fazer a Petrobras continuar dando lucro. E aí, quando a gente vem aqui e critica e fica revoltado e questiona isso aqui, tem gente que ainda vem no meu Instagram me xingar, falando que o PT está fazendo um bom trabalho nesses 2 meses que começam. Aí é difícil, né? Blog do Noblar, vamos lá. Lula prometeu. E aqui, ó, eu acho que o blog do Noblar, logo, ele tem que ser preso por fake news, né? Porque se criticar o governo é fake news, então mesmo que ele esteja dizendo a verdade, ele está praticando fake news, tá? Isso é uma sátira que eu tô falando, o blog do Noblar escreveu certinho. Lula prometeu e não cumpriu. Prometeu não tolerar desvios de conduta, que cumpra a palavra. O alvo da vez é o Juscelino Filho. Ó, era preciso estancar a sangria, como disse à época. Então o Congresso derrubou a presidente Dilma Rousseff, assumiu o vice Michel Temer, elegeu-se Jair Bolsonaro na onda do combate à corrupção. Então, foi a sangria que trouxe o impeachment da Dilma Rousseff, foi a corrupção, estancar a sangria. E Lula tá cego, tá deixando acontecer, e o impeachment vai chegar. O Alckmin quer, Moraes quer, o povo quer. Vai acontecer o impeachment de Lula, principalmente porque ele prometeu e não cumpriu. Não sou nem eu que estou falando, é o blog do Noblar. Lula prometeu que não ia tolerar desvios de conduta. Aí nós temos ministros envolvidos com milícia, nós temos ministros envolvidos em escândalos de corrupção, enfim, muita coisa que ensejou aí todo esse escândalo aí, e Lula parece simplesmente que não tá vendo. De novo, outra bomba que vai chegar aqui no colo do trabalhador brasileiro, vai gerar recessão, vai gerar aumento da inflação, vai gerar gente desempregada ou sem trabalho, sem
atividade. Estado de Minas Gerais. Trabalho por aplicativo será regulamentado este semestre, diz ministro. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a pasta tem ouvido representantes dos trabalhadores de aplicativos. Você pode até ouvir os representantes dos trabalhadores, os sindicatos que querem morder dinheiro. Mas se você ouvir, entra num Uber e pergunta, meu amigo, você quer que o Uber te dê férias, você pague FGTS sobre o que você ganha no Uber, você quer pagar imposto, ISS, tudo isso sobre o que você ganha no Uber. Só que aí, tipo assim, sua renda vai cair por mais da metade. Você tá afim? Ele vai te falar que não. Eu te garanto que ele vai falar que não. Então, assim, rema contra a maré, rema contra uma economia liberal aberta para o mercado, que aceita quem gera oportunidades de emprego. Vamos falar ainda do PT, tá? Bora lá. Essa matéria é do Guilherme Amado, Jornal Metrópolis. A Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, defende que Campos Neto peça para sair ou seja demitido. Violação da lei, é isso? Porque o Banco Central é autônomo, ele não fica à disposição dos políticos. E a Gleisi Hoffmann quer a interferência política dentro de um órgão que tem autonomia. Então, ela falou que cobra o afastamento da presidente do Banco Central. Sabe qual é o efeito disso? Pela terceira vez, queda no resultado da Bolsa. Pela terceira vez, terceiro dia consecutivo, dólar subindo. Você sabia que o dólar subindo, o seu remédio fica mais caro? Pois é, fica. Você sabia que a gasolina subindo, seu remédio fica mais caro? Fica. Você sabia que isso gera inflação? É inflação. Você sabia que gerando inflação, os juros têm que ficar mais altos para controlar a inflação? Você sabia que o mercado está com medo do aumento dos juros porque a inflação vai acontecer e não quer investir no Brasil porque pode se tornar insustentável e podemos nos tornar uma bela Argentina? Inclusive, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, o Guedes do Lula, né, o posto piranga do Lula, está aplicando as mesmas regras que a Argentina aplicou. Você quer estar na mesma situação que a Argentina daqui a 3, 4 anos? Se sim, você está indo pelo caminho certo. Parabéns. Vamos lá. Outra medida equivocada. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, sai das mãos do GSI, dos militares, e vai sob o comando da Casa Civil. É a Agência Brasileira de Inteligência vinculada totalmente a interesses políticos. Lembra o quanto a ABIN foi eficiente durante a gestão Lula, Dilma em especial, que chegou a ocorrer durante a gestão Dilma, grampos telefônicos do governo americano em relação a Dilma, e a ABIN nem se tocou o que estava acontecendo. Pois é, estava no controle de políticos. Vamos lá, tem mais coisa. Olha só essa matéria do Metrópolis aqui. O Brasil está caçando briga com os Estados Unidos para defender Irã com navios de guerra aqui. O governo brasileiro não gostaria de ajudar um regime responsável por uma repressão, diz porta-voz do ZEUA sobre navios iranianos. Um senador americano falou que vai retalhar o Brasil, vai gerar sanções ao Brasil, se o Brasil continuar com essa sandice de manter navios iranianos aqui, porque é uma grave violência, um grave risco e ameaça contra os americanos, os interesses americanos. Lula já foi sancionado pela Alemanha por dar bolada fora. Disseram, preste atenção, durante a campanha, que agora o Brasil iria voltar a conversar com o mundo. Sabe o que a gente está vendo? O Brasil sendo ameaçado com embargos econômicos pelo mundo, pelas decisões que ele toma. Gente, pra vocês terem noção, até o Gabriel Boric, que é do Chile, até o Petro, que é de esquerda, falou que o Brasil está indo pelo lado errado. O Pepe Mujica, que é o símbolo da esquerda no mundo, falou que o Lula está errado em ficar passando a mão na cabeça de ditaduras. E aí, né? Falar o quê? Pois é, o amor venceu, as ditaduras também venceram aqui no Brasil. Aí é grave, né? Houve uma discussão sobre o Sérgio Moro e o Renan Calheiros
sobre o afastamento do Marcelo Bretas, tá? Marcelo Bretas, ele, se comparado ao que os demais juízes fazem, por exemplo, o da Lava Jato, que atuou agora, o Apiaí, por aí, Apio, ele colocou o codinome Lu 2022, doou para o governo petista, o pai dele tinha envolvimento em casos da Lava Jato, enfim, tinha citação em planilhas, é o que a mídia traz. Renan Calheiros criticou e comemorou a prisão, o afastamento, perdão, do juiz Marcelo Bretas, que era da Lava Jato e que ajudou a condenar pessoas como Cabral, dentre outras. Sérgio Moro saiu em defesa e caiu matando e gerou uma vasta e uma densa discussão no Twitter entre os dois senadores, lembrando que os dois hoje são senadores. Beleza, pessoal? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário se ficou até o final do vídeo, se gostou do conteúdo que a gente trouxe para você. E se puder, coloca aí nos comentários o que a gente pode melhorar, se tá bom, se não tá. Eu tentei abordar o máximo de temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 temas em 20 minutos. 26 minutos. 1 minuto e pouquinho para cada tema. 1 minuto e meio para cada tema. Espero que eu tenha conseguido trazer essas informações da forma adequada para você. Amanhã eu tô aqui de volta, eu não paro, aqui é dinâmico, é direto. E a gente vai trazer mais informações sobre tudo que está acontecendo no Brasil e na política brasileira, tá? Me ajuda aí compartilhando nosso vídeo, mandando para o maior número de pessoas o possível, para a gente ter maior impacto e maior relevância. Combinado? E se não é inscrito, inscreva-se. Obrigado por mais um dia ter me aceito na sua casa. E se amanhã o nosso Criador permitir, se ele me der saúde, se ele me der sabedoria, eu espero estar sendo recebido novamente na sua casa para a gente poder bater esse nosso papo aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus, durma os sonhos do justo, porque você sabe que você está do lado certo, e a gente volta amanhã às 9 horas da manhã. Abraço.